Olá, essa é a interface do Axis do Office 365, hoje chamado de Microsoft 365, é o pacote de assinatura da Microsoft que vem todos os programas, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Publisher, o OneNote, e entre eles aí está o Axis, que é o nosso gerenciador de banco de dados, ou o nosso Database Management System, ou DBMS. Tá? A carinha dele é bem parecida com os outros softwares da Microsoft, vocês vão ver, quando eu clicar ali ele vai aparecer com as coisas corretamente, né, com a barra de título, a barra de botões, a barra de menus, como a gente está acostumado, mas antes aqui a gente tem uma pequena diferença quando a gente está trabalhando no banco de dados. Isso é muito importante, tá isso bem claro para vocês. Por quê? Porque quando eu abro um banco de dados novo, né, quando eu vou criar um banco de dados novo, a primeira coisa que o banco de dados me pede é para salvar o arquivo. Né? Então, começa aqui uma pequena diferença. Eu posso trabalhar num arquivo do Word, eu abro um arquivo do Word, posso trabalhar confortavelmente enfim, durante a minha tarde toda aqui, ou a minha quase noite, né? O Axis está me dando boa noite, mas eu, na hora de ir embora, ou na hora que eu cansar, ou na hora que eu quiser armazenar, eu vou salvar o meu documento. Quando a gente está trabalhando no banco de dados, não. Ele vai salvar o documento antes de começar a trabalhar. E depois a gente tem um porquê disso, né? O banco de dados vai trabalhar sempre em dois momentos, um momento que eu estou trabalhando com os dados e um momento que eu estou trabalhando com a estrutura do banco de dados. Então, para cada alteração que eu faça na minha estrutura do banco de dados, será necessário uma ação para salvar. Quando eu estou trabalhando com a visualização dos meus dados, eu não preciso salvar, ele está sendo salvo o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é salvar o meu banco de dados antes de começar a trabalhar com ele. Eu não consigo trabalhar com o banco de dados em branco sem que eu salve ele. Né? Então, aqui eu cliquei no ícone do banco de dados normal, daquele que está no seu rodapé, eu não sei aonde você configurou, está no seu desktop, ou está na sua barra de iniciar, mas eu cliquei no meu ícone do botão do Axis e vou começar a criar um banco de dados em branco, um novo banco de dados. Então, eu tenho alguns modelos já pré-programados da Microsoft, mas aqui a graça é que a gente aprenda a fazer o nosso do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar no banco de dados em branco, e aí, automaticamente, ele me pergunta aonde que eu vou salvar aquele banco de dados e qual é o nome daquele banco de dados. Então, a nossa primeira grande diferença do que a gente tem originalmente em relação a outros softwares, né, é que necessariamente eu tenho que salvar o meu banco de dados. Eu vou chamar esse meu banco de dados, vamos colocar um nome criativo aqui de aula, tabela, tá? Eu tenho o hábito de não colocar espaço entre as palavras e de colocar um underline ou um conector qualquer. Mas isso é só um hábito, não está errado, não está certo, não é diferente, é só um hábito pessoal mesmo. Então, eu sempre coloco os nomes, quando mais longos, eu evito colocar caracteres acentuados. João, por exemplo, o A com tio, qualquer variação dessa, C cedilha, e eu coloco sempre um conector entre as palavras. A aula, underline, tabela, tá? Eu vou criar o meu banco de dados e aqui a gente vai olhar, vai poder observar a interface do banco de dados, muito parecido como a gente está acostumado com outros programas da linha da Microsoft. Então, lá em cima, né, aula, underline, tabela, é a minha barra de títulos, aquela famosa, onde a gente tem o título do documento que eu estou abrindo e o caminho, né, na verdade, o local do computador onde ele está sendo armazenado. Nessas aulas, né, eu vou usar todo o meu armazenamento local. Então, sempre vai estar no meu disco C. Eu preciso guardar os meus bancos de dados em algum local e, nesse caso, a gente está guardando naquele local que é padrão do Windows. Documents do usuário, né? Usuário, João, Documents, sou eu, né? E aí, logo depois, a gente tem a nossa barra de menus, onde eu vou poder visualizar alguns menus. Abaixo dos menus, a gente tem as barras de, a gente tem a barra de botões, né? Então, eu tenho aqui a minha barra de botões, para cada menu eu já tenho um conjunto e uma coleção de botões, e depois eu tenho duas áreas distintas aqui. Uma, que são os objetos, que a gente já viu no vídeo anterior, então eu tenho tabela, eu tenho formulário, eu tenho relatório, todos esses objetos vão estar empilhados nessa minha coluninha da esquerda, né, no caso aqui da minha tela está à esquerda, e à direita a gente tem a área de trabalho, o objeto que eu estou trabalhando. Tá? Uma outra coisa importante é a gente lembrar daquele conceito que eu tenho dois momentos. Um momento onde eu estou trabalhando
com a informação ou com a visualização de informação e um momento que eu estou trabalhando com o design, na verdade, com a estrutura do meu objeto. Tá? Então, eu posso alternar tanto a tabela, formulário, relatório, macro, todos os objetos no Axis, eu vou ter sempre dois momentos. Um momento onde eu estou trabalhando com a visualização de dados, não é necessário salvar, porque o banco de dados já está salvo, mas toda vez que eu mudar a estrutura no meu banco de dados, ele vai pedir para eu salvar, né? Então, ele vai dar um alerta e eu salvo aquele objeto ou não, dependendo da minha situação, em relação àquela ação, né? De fechar, salvar e assim por diante. Como é que a gente alterna essa visualização? E o que significa a alternância dessa visualização? É o fato de eu estar trabalhando com a estrutura, na verdade, com como o banco de dados vai ser construído, ou se eu estou só visualizando e consultando os bancos de dados. É muito importante a gente saber, né? Você saber que nem sempre quem desenha o banco de dados é quem vai operar o banco de dados. Então, essas são duas situações que demonstram claramente o botãozinho, né, de alternância entre o modo design e o modo de exibição de dados. Tanto é que lá em cima, no alto à esquerda, eu tenho a possibilidade dessa alternância. Abre uma opção chamada modo de exibição de folha de dados, no caso da tabela, e o modo design. O modo design é a estrutura do meu banco de dados. Esse botãozinho também vai aparecer lá, aqui no cantinho direito, né, diametralmente oposto, né? Então, tinha lá no alto à esquerda e agora embaixo à direita, essa mesma opção, onde eu posso alternar os modos. Então, aqui eu cliquei lá e ele automaticamente pediu para eu salvar a minha tabela. Então, todas as minhas alternâncias vão ocorrer no alto à esquerda ou lá embaixo à direita, depende do tipo de dados e o momento que eu estou visualizando, né? E, eventualmente, quando eu tenho alguma alteração, no modo design, ele vai pedir para salvar a minha tabela, tá? Eu vou salvar a minha tabela aqui, ela não vai fazer sentido agora, porque a gente está explicando só a interface rapidamente. Depois tem as aulas mais detalhadas para esse tipo de ação. Isso aqui eu estou visualizando a minha tabela no modo de estrutura. Eu estou vendo como vai ser construído a minha tabela do banco de dados. É só importante deixar claro também que a tabela é o depositório dos meus dados, das minhas informações. Então, tudo que eu quero guardar, eu vou ter que guardar numa tabela.